Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga, este é o canal Viver Como Fazer e hoje nós vamos falar sobre a criação dos filhos, parte 2. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre a criação dos filhos, né? Nós falamos um pouquinho no vídeo, na primeira parte, e hoje nós vamos fazer aí uma segunda parte, falando um pouquinho mais sobre essa questão da criação dos filhos. Então é importante saber que não é uma tarefa fácil, né? Não vai ser uma coisa simples. Criar um filho, criar uma criança, dar estrutura a uma pessoa não é uma tarefa simples. Mas é preciso que você tenha persistência, que você permaneça firme, permaneça tentando. E o mais importante é que você saiba que ele vai seguir o seu exemplo, né? Então eu vi uma reportagem de um rapaz que falava, olha, eu não digo para os meus filhos o que eles têm que fazer, eles olham o que eu faço e através disso eles reproduzem, né? Eles fazem a mesma coisa. É claro que tem coisas que você sim vai precisar falar para os seus filhos, mas muito mais que falar, eles vão observar o que você está fazendo. Então não adianta nada você falar para o seu filho uma coisa e aí ele ver você fazendo ao contrário, porque ele vai te questionar, ele vai perguntar: ah, mas você disse que tal coisa era errado, mas você faz. E aí a sua credibilidade, né, se vai totalmente, porque aí ele não vai confiar mais no que você fala ou não vai levar a sério as coisas que você pede que ele faça, porque você mesmo está fazendo diferente. Então é importante você ter ciência de que ele vai precisar ver as suas atitudes, que ele vai precisar se espelhar em você e aí sim ele vai reproduzir. Então é muito importante que você também faça, né? Que você fale uma coisa e você realmente siga aquilo. O seu filho ele precisa totalmente de você, né? Ele vai precisar de você para que ele se estruture. Então é importante que você entenda que você precisa dar a ele o suporte que ele precisa para ser a pessoa que ele precisa ser, né? Então no futuro quem ele precisa ser, o que ele precisa fazer, essa estrutura, esse caminho, quem vai dar é você. Então é importante que você dê para ele as ferramentas necessárias para que ele seja a pessoa que ele precisa ser. Não negocie com uma criança. Tem muitos pais que negociam. Teve até um exemplo de uma mãe que viu que o filho estava assistindo um filme, já era tarde, ele tinha que dormir, porque no dia seguinte ele teria escola, e ela tentou negociar com ele, né? Trazendo aí o bom senso, a razão. Então ela falou: o que você prefere, dormir agora e aí amanhã você vai bem na escola, ou assistir o filme e ficar cansado e aí amanhã você vai mal na escola? É obviamente que a criança ela é muito imediatista, né? Como eu falei no vídeo anterior, ela é muito imediatista, ela vai sempre pensar no prazer naquele momento, ela não tem esse poder ainda de decisão, esse poder ainda de consequências futuras. Então ela vai pensar no prazer de imediato. O prazer para ela naquele momento é sim assistir um filme. Então, obviamente que ela vai preferir assistir um filme e você vai ficar ali vendido, né? Porque você vai achar que ele vai perceber que ele fez algo errado, quando ele não tem ainda essa maturidade, né? Esse poder de decisão para entender as consequências dos atos dele naquele momento, né? Fora que isso vai gerar uma insegurança e uma instabilidade muito grande na criança, porque a criança internamente ela vai pensar: se meu pai, minha mãe não sabe o que é melhor para mim, pede para que eu decida, né? Então, quer dizer, quem vai saber o que é melhor para mim? Ele vai perder aquela confiança, aquela credibilidade que ele tem nos pais, né? Daquele olhar que os pais são os protetores maiores, os pais sabem o que é melhor para mim. Por mais que ele fique com raiva ali naquele momento, que ele faça uma birra, e é natural da criança, porque ele está pensando ali no prazer imediato, ao mesmo tempo ele vai sentir uma segurança, porque ele sabe que tem alguém que preza por ele, tem alguém que sabe o que é melhor para ele, tem alguém que vai instruí-lo.
Então, essa questão de você negociar com a criança como se ele fosse um adulto é muito ruim. Tanto porque a criança não tem essa capacidade, né, de decisão e de argumentação e de análise da situação como um adulto, como também vai gerar uma insegurança e uma insatisfação na criança. Outra coisa que é comum observar, que os pais fazem muito e até se orgulham de fazer isso, é achar que o filho é o melhor amigo, né? Então eu sou melhor amigo, melhor amiga da minha filha, do meu filho, da minha filha, quando na verdade isso é um grande erro, né? O pai e a mãe não tem que ser o melhor amigo do filho, e sim tem que ser pai e mãe, né? Obviamente você vai dar ali um suporte, né? Vai escutar o seu filho, vai dar um carinho, enfim, um ombro amigo para os momentos que tem uma dificuldade, mas o amigo, ele é aquele também que é coberta, né? Ele não é só aquele que dá um ombro amigo, aquele que compreende, ele também é aquele que é coberta, ele é aquele que de repente vai levar teu filho para o mau caminho, né? Que pensa igual, então também vai fazer as coisas inconsequentes que o filho faz, porque geralmente está ali mais ou menos na mesma fase, né, na mesma faixa etária de idade. Então, coisas que você não vai poder fazer, né? Então, se você é um amigo, se você é aquele que é legal, como que você vai puni-lo quando ele fizer algo errado? Como que você vai trazer ele para a responsabilidade que ele precisa ter, que ele precisa aprender a ter no dia a dia, né? Porque aí vai ser o chato. Ah, eu não quero ser o chato, a chata. Né? Não é nem a questão de querer ser, é a questão do papel que você tem que exercer, que é um papel de autoridade, né? Que é um papel que o filho precisa ter aquela segurança e precisa de alguém que realmente lhe dê a estrutura que ele precisa e muitas vezes através aí de uma bronca, de uma questão mais impositiva, de dar realmente responsabilidades, né? De ser realmente o chato da história, coisa que um amigo nunca vai poder ser. O amigo é aquele companheiro, e não aquele que dá responsabilidades, não aquele que traz de volta para a realidade. Então, o ser pai e mãe é muito mais do que simplesmente ser um amigo, ser aquele legal, ser aquele companheiro, mas aquela pessoa que realmente está ali para orientá-lo, para levar até onde ele precisa ser levado. Isso é muito mais responsabilidade. É importante que também você tenha em mente que os pais precisam ser aqueles que os filhos admirem. Eles só vão respeitar esse pai e essa mãe a ponto de realmente seguir aquilo que eles estão fazendo e seguir as orientações deles ao momento que admirem, né? Então tem que ter essa admiração. E a admiração realmente vem só com a convivência, por isso que tem que ser presença na vida desse filho. É importante que você sempre esteja presente, sempre observe o dia a dia dele, acompanhe realmente de perto, não largue seu filho com as tecnologias, toma o celular na sua mão e me deixa em paz, né? Ultimamente tá assim. Os pais querem sossego, querem descansar, e aí para dar paz, né? Alguns pais têm dito isso, para ele me dar paz, eu dou um tablet, eu dou o celular na mão dele, e aí ele me deixa em paz. Então, quer dizer, esse não é o papel de mãe e pai, né? É preciso que você esteja muito presente, principalmente na infância, no começo da adolescência. Por quê? Porque a tendência é que ele se distancie, exatamente por essas questões de querer mais liberdade, de querer encontrar seu espaço. O período da adolescência para a vida adulta é um período que os filhos vão estar mais distantes. E eles só vão conseguir ir bem nesse período, serem bem encaminhados e acharem depois o caminho de volta, quando mais velhos, se eles tiverem sido bem orientados e bem estruturados na infância e na pré-adolescência. Então, é o período mais crítico ali, é realmente o da adolescência para a maturidade, para a vida adulta, porque é o período que ele vai ficar mais distante dos pais, começar a fazer as coisas por si mesmo. E se ele não tiver essa estrutura boa na infância e na pré-adolescência, né, sempre sendo acompanhado de perto,
com afetividade, mas também com responsabilidade, né, com uma maturidade aí dos pais, com a questão do trazer para a realidade com o não e com as frustrações, ele realmente pode se perder. Né? E é mais difícil que ele encontre aí o caminho de volta quando ele estiver mais maduro, que ele retorne aí para mais próximo do convívio dos pais. Se os pais não foram próximos dele durante a vida, né, a infância e a adolescência, dificilmente ele vai voltar ao convívio dos pais, né? Por isso que é importante. Sim, é cansativo, sim, é difícil, sim, mas é muito importante que esse acompanhamento seja de perto, seja bem próximo. Brinque com seu filho, tenha um momento lúdico, tenha um momento ali importantíssimo de entrar no mundo dele, da fantasia dele, nesse universo dele, mas também seja aquele pai que exige, que cobre, que dê responsabilidade, que ensine para ele que toda atitude vai ter uma consequência, mesmo as pequenas atitudes têm consequências, então por isso ele vai ter ganhos e perdas. Quando faz uma coisa boa, sim, merece ser recompensado com aquilo que ele queria, com aquele presente que ele estava esperando, aquela viagem, aquela coisa que ele deseja, mas também quando faz alguma coisa ruim, que ele seja punido também com castigo, para compreender por que ele está sendo punido, o que ele fez de errado, tirando as coisas que ele gosta, para que ele entenda assim o que é certo e o que é errado, e que tudo vai ter uma consequência. Né? A menor coisa que seja, vai ter um retorno para ele, positivo ou negativo, depende aí do que ele fez. Então, tudo isso é o pai e mãe que vai estruturar. Então, é importante que vocês também não se desesperem, né? Não fiquem desesperados. E se não estiverem conseguindo dar conta, como eu falei no primeiro vídeo, hoje há muitos livros, há muitos vídeos que te ajudam nessa questão de como educar, de como ensinar, né? De como enfrentar aí as situações do dia a dia com a criança. E também, numa necessidade maior, você pode buscar ajuda de um orientador, de um psicopedagogo, de um psicólogo, enfim, alguém que possa te orientar e possa te auxiliar aí nesse momento que você está passando, que você tem dificuldade, né? E que você ali, de repente, perdeu a mão ali, perdeu o controle na educação dos seus filhos. Mas é muito importante que você não desista, tá certo? Então é isso, fica mais um vídeo para vocês, essa segunda parte aí para complementar um pouquinho da criação dos filhos, que é uma tarefa, que é uma missão. Muito importante que a partir do momento que você é pai e mãe, você tem que tomar essa missão como a missão da sua vida, né? Então tomar realmente essa responsabilidade, essa missão de vida para si, né? E tentar realmente fazer o melhor que você pode, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!